Então, nesse instante, eu vou convidar a todos a acalmar os pensamentos, os sentimentos, elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai de amor, de justiça, de caridade, benevolência. A Jesus, nosso Mestre querido, que sempre está presente do nosso lado, e a nossa Mãe Santíssima, Maria, que num dia como o de hoje, com certeza, está mais próxima de nós, mais próxima do nosso planeta, pois o amor de mãe é um amor incondicional que nos envolve e nos fortalece e nos aproxima mais dessas entidades espirituais elevadas que sempre está do nosso lado nos orientando e direcionando. E que nós possamos nesse instante nos permitir ser envolvidos por esta energia de amor e luz, rogando sempre a Jesus que nos auxilie na compreensão dos ensinamentos que partem de irmãos que se predispõem a nos auxiliar nos aprendizados da vida, né? Bom dia a todos, gente! Hoje nós vamos fazer uma homenagem especial para nós, trabalhadores do Centro Espírita Laços Eternos. Maio é um mês especial, não só por ser o mês das mães, mas principalmente porque o mentor da nossa casa, Eurípides Barçanufo, nasceu no mês de maio, no dia 1º de maio de 1880. E para quem não assistiu, eu sugiro assistir a live que a Rose, nossa irmã, fez no sábado passado, em homenagem ao mentor da nossa casa, Eurípides Barçanufo. É uma live muito linda, porque a história dele é muito linda. E por isso, nós resolvemos fazer uma homenagem à sua mãe, Dona Meca, mais conhecida como Dona Meca, mas Jerônima Pereira de Almeida. Aqui a fotinho dela, foto de Dona Meca, mãe de Eurípides Barçanufo. E Dona Meca, assim como Eurípides, nasceram e desencarnaram na cidade de Sacramento. E a cidade de Sacramento data do ano de 1820, com a construção de uma capela em homenagem ao Santíssimo Sacramento. Naquela época, 1800, a Igreja Católica se beneficiava de pessoas corajosas que adentravam o sertão afora em busca do ouro. E essas pessoas corajosas, elas geralmente se instalavam próximos de um riozinho, onde construíam suas casas de pau a pique. E também, quando ali havia alguns colonos, construíam uma igreja e homenageavam os santos de suas preferências. Em 1820 foi construída a capelinha do Santíssimo Sacramento, dando origem à cidade hoje de Sacramento. 1820. 39 anos depois, nasce Jerônima Pereira de Almeida. No ano de 1859, no dia 11 de outubro de 1859. Menina de corpo franzino, devido ao seu porte físico, os familiares a apelidaram de Dona Meca, de Meca ou Memeca. E os mais velhos, quando ela já é idosa, Dona Meca. Ela cresce alegre, feliz, nos calçadões de pedra, nas colinas de Sacramento, mas a vida já lhe traz grandes ensinamentos desde criança, pois fica órfã de pai e mãe muito cedo, sendo criada por seu irmão mais velho, José Pereira de Almeida. E Meca, apesar de sentir essa dor da perda dos pais logo quando criança, não se deixa abalar pela revolta, o que muitas vezes
acontece, né? Nós passamos por coisas bem menores e já nos revoltamos contra os desígnios de Deus. Meca não. Meca se deixa ser criada por seu irmão com muito amor e carinho. E quando criança, Meca era sonhadora. Adolescente, Meca curiosa. Mulher, Meca mulher, de mãos iluminadas, voz doce, incansável na tarefa de servir ao próximo. Meca mãe ensina o amor, a humildade, a benevolência, a união. Ensina aos filhos a ser homens de bem. Meca avó, avó do xarope de açúcar para as nossas crianças, avó do xarope de açúcar, do açúcar para os nossos corações, porque Meca era muito doce. Em todos os seus gestos, em todos os seus atos, Meca era muito doce. E a história conta que no ano de 1865, o Império Brasileiro cria um corpo de voluntários chamado Voluntários da Pátria, onde, devido à Guerra do Paraguai, que durou de 1864 a 1870, o Império Brasileiro começou a recrutar jovens rapazes para servir a pátria. E no início eles davam grandes benefícios, patentes de oficiais, muito dinheiro, terras no Brasil, para todos aqueles que se recrutavam espontaneamente. Mas ocorre que os jovens não queriam colocar suas vidas em risco, né? Não queriam ir para a guerra. Então, Sacramento, os povos de Minas Gerais foram criando alguns costumes, devido à influência de Portugal, a católica, mais o império. Então aí foram criando costumes na época. E um dos primeiros costumes era os pais casar os seus filhos para que eles não fossem para a guerra. E Meca contava essa história rindo muito, porque ela dizia que Mojico, assim era o apelido do pai de Eurípides, marido de Dona Meca, ela dizia que Mojico casou com ela apenas para se livrar do recrutamento. E ela ria dessa história. Outro costume da época era os pais arranjarem os casamentos entre os filhos. E outro costume também era os jovens noivos não se conhecerem. Eles só se conheciam no dia do casamento. E olha só que situação, né? Vários costumes os povos brasileiros tinham nesta época. E aí, no ano de 1874, Meca, já contando com seus 14 para 15 anos, seu irmão mais velho recebe a visita de Hermógenes Cassimiro de Araújo e Hermógenes Ernesto de Araújo. Hermógenes Ernesto de Araújo, mais conhecido como Mojico, pai de Eurípides, foram visitar, junto com um jovem rapaz, amigo da família, foram visitar o irmão mais velho de Meca, porque iriam pedir sua mão em casamento. E como o costume da época era os jovens não se conhecerem até o dia do casamento, Meca não pôde conhecer o seu futuro marido. Mas Meca era muito curiosa, então ela tentava olhar pelo buraquinho da fechadura, porque ela não conseguia ouvir a conversa, quem poderia ser o seu futuro marido. E aí, quando ela olha pelo buraquinho da fechadura, ela vê dois rapazes. Um dos rapazes ostentava um grande bócio, que é essa região assim, mais grande, né, mais avantajada, que antigamente se chamava de homem papudo. E Meca, quando viu aquele jovem, ela entrou em pânico, em desespero. E ela falava, meu Deus, será esse o meu futuro marido? Em pânico. E conta que os dias que antecederam o casamento de Meca, ela estava aflita, porque ela não queria casar com aquele rapaz. A gente sempre espera o pior de tudo, né, gente? É mal do ser humano.
E ela recriminava em silêncio, porque o costume da época não permitia que as mulheres fossem contra a autoridade dos mais velhos, né? Mas ela recriminava em silêncio, dentro do seu coração, com raiva, esse costume que os pais tinham de casar os filhos, né, sem nem ao menos lhes consultar o coração. Ela se sentia como uma mercadoria. Toda revoltadinha ela estava. Mas, querendo ou não, ela tinha que casar. Chega o dia do casamento, Meca tremia como vara verde, estava à beira das lágrimas quando entrou à igreja, porque não imaginava o que a esperava. Mas a doutrina espírita, ela nos diz assim, que quando dois seres se afinizam, se aproximam por amor, né? Lá no plano espiritual, antes de reencarnar, eles já combinam o reencontro aqui na Terra, para que juntos possam continuar o aprendizado aqui na Terra rumo ao progresso. E foi assim com Mojico e Meca. Eles lá no plano espiritual já combinaram esse reencontro aqui na Terra. E quando o jovem casal se aproximam um do outro, a afinidade, o amor, o reencontro, a alegria daquele momento envolve os dois. E Meca então pensa, graças a Deus não é aquele jovem papudo. Ah, mas se eu soubesse eu não teria sofrido tanto. E Mojico, ao ver aquele ser tão pequeno, mas de olhos iluminados, de voz doce, toma por uma energia, uma vibração tão boa que já naquele momento ele a ama. Porque mesmo sem saberem, eles já se amavam. Eles já tinham combinado lá no plano espiritual esse reencontro aqui na Terra. E Mojico se dedica a essa jovem esposa tão doce, tão meiga, tão delicada, tão amorosa, tão cheia de virtudes, com todo amor e carinho. E eles passam por muitas provações, né? Porque Meca, após o nascimento da primeira filha, ela começa a ter crises que ninguém descobria. Todo o dinheiro que o casal conseguia era para o tratamento da jovem esposa. E nenhum médico conseguia descobrir qual era o problema de Dona Meca. Uns diziam ser puro histerismo, outros diziam ser epilepsia. E anos se passaram e Mojico sempre atencioso, amoroso, porque o matrimônio, né, gente? O matrimônio é isso, quando envolto no amor, pode se passar por provações que for. Os casais, eles estão ali unos um com o outro, auxiliando, protegendo e amparando uns aos outros. E aí, então, esse jovem casal tiveram 15 filhos. E a maternidade, ela é algo muito delicado, muito sutil, né? Porque você conseguir manter o equilíbrio da ternura e da exigência é muito difícil. Mas Meca foi uma mulher valorosa. Meca soube educar os 15 filhos com ternura, com amor, mas também muito exigente. E foi uma grande mulher, porque vocês imaginem cuidar de 15 filhos. Eu tive um só e confesso que muitas vezes não dava conta. E aí vocês imaginem numa época onde não havia água encanada, luz elétrica, não havendo, portanto, né, essas facilidades que nós temos hoje em dia, que é a máquina de lavar, o micro-ondas, né, a geladeira, o chuveiro com a água quentinha nos aquecendo. Vocês conseguem imaginar a tarefa dessa mulher cuidar de 15 filhos sem essas facilidades que nós temos nos dias de hoje? E Meca dedicou-se plenamente. O instrumento básico que ela tinha na época era o pilão, que ela pilava em casa mesmo, o arroz, o feijão, o milho para canjica suculenta.
Ela mesma confeccionava em casa, no tear caseiro, os tecidos de cama, mesa, banho, vestuário. Ela lavava roupas para fora para ajudar nas despesas da casa, fazia doces que os filhos vendia de porta em porta para ajudar nas despesas da casa. Meca foi uma mulher maravilhosa. Quando estava livre das crises, que às vezes duravam por vários dias, Meca era alegre, feliz. Nossa, mas também diziam que Meca era desbocada. Meca não pensava duas vezes em falar o que pensava. Sempre envolta com carinho, amor, mas não pensava em falar aquilo que vinha no seu coração. E Meca soube, com a sua virtude, sua paciência, sua amorosidade, transformar um lar livre de qualquer revolta, mas um lar envolto no amor. E foi esse lar que nosso querido irmão Eurípides Barçanufo nasceu, sendo o terceiro filho da família. E contam que quando Eurípides nasceu, a sua outra irmã, a irmã de Meca, tinha uma escrava de nome Rufina, e a Rufina, ela foge da sua dona e corre para a casa de Meca e não larga de Meca, dizendo que ela iria cuidar de Meca, cuidar nos afazeres da casa, cuidar de Meca, porque ela tinha muito carinho por Meca. E um carinho tão grande que ela chamava Meca de Memeca. Elas tinham uma amizade como se fossem duas irmãs. Não tinha diferença de cor para Dona Meca. Ela amava incondicionalmente qualquer ser. E Dona Meca passou por muitas provações, porque a maternidade, ela nos traz grandes aprendizados, né? E muitas provações financeiras, dificuldades financeiras eles passaram, porque Mojico vivia constantemente tentando curar sua esposa, então investia muito dinheiro na saúde da mulher. Então eles passavam por muitas provações. Mas Meca era invencionista. Conta-se que na época o costume era as crianças de até 5 anos andarem com camisolão de tecido grosso. E Meca então inventou de confeccionar com um bolso na frente, onde naquele bolso ela colocava pedaços de pele de porco ou de rapadura, onde Eurípides, foi a fase mais difícil, Eurípides, criança, pegava aquele pedacinho de pele de porco e chupava para aliviar a fome, porque às vezes era o que eles tinham o dia inteiro para comer. Um pedaço de rapadura, um pedaço da pele de porco. E Meca foi ao limite para tentar cuidar dos seus filhos com muito amor, com muito carinho. E Eurípides e Meca, eles foram muito, muito apegados. Eurípides não saía do lado da sua mãe. Podia brincar por horas a fio com seus irmãos, mas sempre a procurava para saber se sua mãe estava bem. E quando Meca entrava em suas crises, Eurípides não saía do lado de sua cama, sempre cuidando de sua mãe. 11 anos de casados, 5 filhos já formavam aquela família linda. Aí então Mojico recebe uma proposta para gerenciar uma casa comercial em outra cidade, a 14 quilômetros de Sacramento, de nome Cipó, e eles mudam para lá, porque o bom salário acrescido da comissão iria proporcionar uma vida melhor para a família. E lá, Eurípides, mais ou menos com 5 anos, já ajudava o seu pai no comércio. E momentos assim especiais que Meca chegou até as lágrimas, foram um dos momentos onde Eurípides, ajudando seu pai, ganhava algumas moedinhas e que ele colocava numa velha meia do pai para guardar essas moedinhas. E quando ele conseguiu encher essa meia, ele se aproxima de Dona Meca e diz assim: mãe, esse dinheiro é para a senhora, para quando a senhora não tiver o dinheiro para comprar o pão, a senhora poder comprar o pão. Ou quando, anos mais tarde, Eurípides prometeu para sua mãe que não sossegaria enquanto não encontrasse sua cura. Momentos como esse, Meca chegava às lágrimas, porque Eurípides era muito doce, era muito amável, era muito dedicado à família. Ele soube realmente honrar o mandamento de Deus,
que é honrar pai e mãe. E tem uma frase que tá no livro, o livro é esse, tá, gente? Ó, Eurípides, o homem e a missão. Tem uma frase nesse livro que fala assim: os seus pais lhes deram a vida, mas Eurípides ensinou os seus pais a fazer uso dela. Essa frase me marcou muito, porque Eurípides não ensinou só aos seus pais a fazer uso de suas vidas, mas também a nós, né? Com seus exemplos de amor. Hoje nós sabemos o quanto nós podemos ser úteis ao próximo, ao outro, né? E não só Eurípides. Estudando a história de Dona Meca, eu percebi o quanto ela foi tão valorosa quanto o nosso mentor. E eles ficaram na cidade de Cipó por pouco tempo, apenas por 3 anos, porque Eurípides pegou malária e Mogico, pai de Eurípides, pegou uma doença, adoeceu de uma doença chamada beriberi. Eu fui pesquisar, é uma doença cardíaca, onde a pele que envolve o coração inflama, é mais ou menos isso, essa doença. E aí, então, eles decidiram voltar para Sacramento, porque a dificuldade, né, das doenças, ali tinha muita doença e recursos muito poucos para se cuidar, então eles preferiram voltar para Sacramento. Voltando, lógico, algumas dificuldades financeiras, mas por pouco tempo, porque os filhos mais velhos já estavam um pouquinho maior, já podia ajudar nos afazeres, né? Trabalhando fora, ajudando em algumas coisas para conseguir auxiliar nas despesas da casa. Então, em determinado momento, a família recebe a visita de um médico chamado Dr. Onofre. E esse médico, sabendo da doença de Mogico, cura Mogico do seu problema cardíaco. Eurípides, então, dedica-se incansavelmente aos estudos dos livros do Dr. Onofre, porque pensava ele, se ele curou o meu pai, esses livros também podem curar minha mãe. E aí Dr. Onofre se preocupa, porque vê um jovem assim tão dedicado aos estudos e sugere que ele estude medicina. Então, Eurípides, apoiado por seu pai, vai para o Rio de Janeiro se inscrever no curso de medicina, porque era o sonho dele se tornar médico. E Meca sofre muito, porque eles eram muito apegados. De todos os filhos de Meca, o mais apegado era Eurípides. E aí Meca, imaginando por vários anos longe de seu filho, começa a sofrer muito, mais calada. Não fala nada, tenta arrumar as coisas do seu filho, proporcionar o melhor para ele nessa nova fase que ele iria enfrentar. Mas às vésperas da partida de Eurípides, Meca tem outra crise horrível. E aí então Eurípides decide não cursar, não ir para o Rio de Janeiro cursar a medicina, decide ficar com sua mãe. Mesmo sem saber, ele decide ficar em Sacramento, cumprindo com os desígnios de Deus, né? Porque Eurípides, ele sabia o quanto sua mãe sofria com essas crises. Meca era tão delicada que, às vezes, um grito de uma criança já a fazia cair desmaiada. Uma correria, alguma coisa assim que a assustasse, ela já caía desmaiada. Quantas vezes Eurípides não encontrou Meca desmaiada pelo quintal e, criança ainda, a carregava no colo até sua cama e ficava lá com ela esperando a crise passar. E Eurípides, ele queria exercer a medicina apenas para curar sua mãe. Esse era o sentido da vida dele, era encontrar a cura para sua mãe. Mas ele resolve ficar no Rio de Janeiro, em Sacramento, e não ir para o Rio estudar medicina. E a maternidade trouxe muitos aprendizados para Dona Meca. Ela sofre muito, porque a maternidade, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, é uma bênção divina, né? Onde você vai aprender a desenvolver o sentimento mais sublime que o ser humano pode conhecer. O sentimento do amor mais sublime é o da mãe. Mas também nos traz alguns sofrimentos, algum aprendizado. Quem de nós, mães, não passamos o tempo todo, eu acho que todas,
preocupada, né? Com receio de, será que seu filho está bem? Será que eu estou agindo corretamente? Será que essa decisão que eu tomei foi a certa? A gente vive constantemente nesta preocupação, né? E não foi diferente com Meca. Meca passou por algumas provações como mãe, como, por exemplo, quando perdeu seu 12º filho, 8 meses depois de ter nascido. Foi uma dor. Também sofreu com a sua filha, com a sua 9ª filha, porque além de Meca, essa filha, Eunice, ela sofreu com uma obsessão terrível, por mais de 30 anos. Uma obsessão cruel, que Eurípides, para acalmar o coração de sua mãe, chegou a dizer que foi uma escolha de sua irmã. Ela pediu a Deus essa oportunidade por passar por essa provação para se libertar de uma legião de sofredores. Mas qual é a mãe que quer ver seu filho sofrer? Nenhuma. Toda mãe prefere ela passar pela dor do filho. Mas nós sabemos que cada ser é individual e que precisa, né, passar pelos seus resgates, pelos seus aprendizados. Meca sofre também bastante quando Eurípides corre o risco de ser preso por medicina ilegal. Ela sofre muito porque imaginar o filho preso atrás das grades, mas ela consola a todos, dizendo que se Deus tivesse reservado essa experiência para o filho, que se cumprisse os desígnios de Deus. Isso, gente, se chama fé. A fé é a certeza de que tudo está no controle de Deus. Que tudo que nós passamos, Deus sabe o porquê. E quando nós temos fé, nós entregamos nas mãos de Deus. Nós sofremos porque é natural, nós somos seres humanos, mas não nos desesperamos, né? Não hipervalorizamos esse sofrimento, porque nós confiamos em Deus. Foi assim com Meca. Com 20 anos, Eurípides descobre a homeopatia, estudando bastante, em Sacramento mesmo, e aí cura sua mãe, porque Meca foi piorando a tal ponto que chegou a ficar cega. Mas as dificuldades de Meca não a impedia de amar, de cuidar a todos que a procurasse. Meca sempre foi benevolente. Mas aí Eurípides descobre a homeopatia e aí consegue curar sua mãe da cegueira. Aos 23 anos, Eurípides descobre a doutrina espírita, como contou nossa irmã Rose a semana passada, através do seu tio, senhor Mariano, que lhe apresentou o livro depois da morte, e Eurípides descobre uma doutrina totalmente diferente de tudo que ele acreditava, porque Eurípides, Dona Meca, eram católicos fervorosos. E aí então, Eurípides se transforma completamente aos olhos da sociedade. Já não mais um assíduo, né, nos cultos religiosos, deixando de lado suas tarefas dentro da igreja e dedicando-se completamente ao estudo da doutrina espírita. E Meca sofre por ver a sociedade inteira contra seu filho, sofre por ver as mudanças de seu filho e não entender. Um ano depois da conversão de Eurípides, ela, incentivada pelo marido, resolve ir até o seu filho e tentar demovê-lo dessa ideia estapafúrdia de espíritos. E então ela chega em Eurípides e diz: olha, seu pai manda dizer que não quer filho louco em casa, não. E determina que queime todos esses livros aí de demônios, viu? E aí, mais um ensinamento que Eurípides nos traz, porque ele envolve sua mãe em energias de amor, explicando a Dona Meca o que seria essa doutrina de loucos, o que seria essa doutrina de demônios que todo mundo falava, né? E coloca no coração daquela mulher consolações verdadeiras que a faz mudar completamente de pensamento. E aí, por que um ensinamento que Eurípides nos traz? Porque a gente costuma ver, né, os jovens filhos, quando um pai uma mãe tenta demover de ideias que eles possuem, reagir com raiva,
gritaria, histerismo, né? Querendo impor sua opinião. E Eurípides não. Eurípides envolve sua mãe em energias de amor e com voz doce lhe explica o que seria aquela doutrina de loucos. 2 horas eles ficaram conversando e Meca então pensa, essa doutrina é bem diferente do que propagam. Não é doutrina de loucos, mas doutrina de salvação. Então volta para sua casa, procura pelo marido e diz, Mojico, sou espírita. E olha, Eurípides manda lhe dizer que estude a doutrina e vá lhe encontrar com conhecimento de causa. Outro ensinamento. Como nós vamos, né, gente, dar nossa opinião se a gente nem sabe do que se trata? Para darmos nossa opinião em torno de alguma coisa, nós precisamos primeiro estudar o assunto. E aí, então, Eurípides e Meca descobrem a cura para suas crises, que descobriram então que nada mais era do que a mediunidade aflorada de Dona Meca. Como o espiritismo não era conhecido no Brasil naquela época, todas as crises que Meca tinha nada mais era do que a influência de um irmão sofredor que a perseguia e que ela não sabia lidar, porque a doutrina espírita nos explica que nós somos donos dos nossos pensamentos, do nosso corpo. Que a gente pode impedir certas influências através do nosso equilíbrio mental, buscando o Evangelho de Jesus, buscando nos fortalecer com os ensinamentos do nosso mestre. Mas Meca não tinha esse conhecimento, hoje nós temos. Ela não tinha esse conhecimento na época. Apesar de ser mulher valorosa, amorosa, dedicada, com amor no coração, ela não sabia lidar com essa situação. Então, quando descobriram a doutrina espírita, descobriram que Meca tinha mediunidade e trabalharam essa mediunidade a favor do próximo. E aí, então, transformando esse irmão perseguidor, porque as energias de amor o envolveu de tal forma que conseguiram encaminhar esse irmão. E Meca foi, trabalhadora fiel de Eurípides ali do lado do filho. Tanto que ela exercia curas através do passe magnético, que Eurípides chegou a dizer que ela possuía um potencial magnético maior, superior ao seu, e que se ela quisesse ela faria milagres. E fazia. Conta que uma família de Araxá procurou a Edalides, filha de Dona Meca, para levar rosas ao túmulo de Dona Meca, porque ela tinha aparecido em sonho para uma daquelas mulheres e curado. Aquela mulher disse que ela apareceu, lhe aplicou um passe e disse, olha, sempre que precisar, pode me chamar. E aí, então, esta família foi agradecer a cura, porque no dia seguinte a mulher já estava bem. Mais um detalhe, Dona Meca ainda não tinha desencarnado. E apesar dela já estar próxima do desencarne, ela ainda não tinha desencarnado. E vem mostrar para nós que ela, após o seu desencarne, continuou com essa tarefa maravilhosa de beneficiar a toda a humanidade, a população, a todos que a procuram com amor. Meca foi médium do seu próprio filho. Quando anos mais tarde, após o desencarne de Eurípides, Eurípides aproximava dela, ora, a orientando a um passe magnético, ora, a uma água fluidificada, ora, ao xarope que ela fazia para alguém que estava doente. Quem não gostaria de ser médium do seu próprio filho? Mas Meca era tão elevada que foi. Meca vai envelhecendo, mas não deixou de cumprir com sua promessa quando Eurípides desencarnou. Meca, muito valorosa. Eurípides desencarnou numa pandemia como essa, gente. Conhecida como gripe espanhola, onde matou 50 milhões de pessoas essa gripe. Eurípides trabalhou incansavelmente, mesmo contaminado, com 40 graus de febre, com muita dor, não deixou de atender os seus doentes em Sacramento. Passou noite e dia trabalhando em prol da humanidade. E uma fase muito difícil para Dona Meca, porque também estava doente, sem forças para levantar da cama, mas ela foi guerreira. Ela foi tão guerreira, e esse é o papel da mãe, né? A mãe, ela pega a sua dor, coloca de lado e vai socorrer o filho.
E a Meca, mesmo sem forças, levantou e disse para Eurípides: pare agora, vá tomar o seu banho e deite um pouco porque você precisa descansar. Eurípides não queria, ele dizia que a dor não esperava, que os seus doentes precisavam dele, mas ele estava tão doente quanto. E Meca, então, com autoridade, diz: vá tomar o seu banho e deite-se. Eurípides deitou, mas não levantou mais. E Meca, mesmo com a sua dor, consolou os corações aflitos de toda aquela população que chorava a perda do seu mestre querido. Meca, valorosa em sua dor, consolou todos os corações aflitos, mas aceitou aquela provação com muita dignidade. Mas houve um momento da história de Dona Meca que a família não entendeu. Quando anos depois seu outro filho desencarnou, Meca chorou por meses e a família não entendia, porque ela era tão apegada a Eurípides, né? E não chorou por Eurípides, e pelo outro filho ela chorava. E um dia Meca ouviu a família comentando, porque não tinham coragem de perguntar diretamente para ela, e ela diz: vocês não entendem. Eurípides não precisa das minhas lágrimas, porque Eurípides está bem. Walter Sides precisa, porque ele não está bem. E mãe é isso, né, gente? Não importa em que plano os nossos filhos vão estar, nós vamos estar ligados a eles sempre, amando-os sempre e tentando cuidá-los, mesmo que à distância. A gente vai sempre tentar cuidar dos nossos filhos, porque mãe. É um amor incondicional que não tem limite. Mas o nosso tempo já deu. Tem muitas coisas para falar de Dona Meca, porque Meca foi uma mulher... Olha, lendo a história de Eurípides, de Dona Meca, eu costumo dizer que eles foram perfeitos, né? Lógico que nós estamos aqui na Terra, não somos perfeitos, mas eles foram grandes exemplos para mim. E ela foi envelhecendo, desencarnou em 29 de janeiro de 1952. E eis Dona Meca, mulher valorosa, que nos ensinou a amar incondicionalmente, assim como nosso mentor Eurípides. E esta é a nossa mensagem para todas as mães, que nós possamos pegar esse exemplo de Dona Meca, e mesmo com as nossas dores, porque nós somos mães, mas não somos invencíveis, nós temos lá as nossas dificuldades, mas nós somos guerreiras, né? Porque somos mães, como Dona Meca foi, e que nós possamos pegar esse amor incondicional que existe dentro dos nossos corações. E olha, existem mães que mesmo sem ser mães, mesmo sem ter saído do seu ventre, o filho ama incondicionalmente. A homenagem vai para essas mães também, mães guerreiras, né? Mães que trabalham fora e chegam nos seus lares e se dedicam ao máximo à família. Mães que amam sempre. Que essa energia salutar, esse amor puro, benevolente, que todo ser humano possui, possa se potencializar numa grande vibração de amor, envolver a todo o nosso planeta Terra. Que essa energia salutar possa alcançar os corações aflitos, envolvendo-os em alegria, em paz, auxiliando-os a desenvolver a fé que é a certeza de que Deus está no controle de tudo. Que esse amor, que é o sentimento mais puro que nós alcançamos aqui na Terra, que é o amor de mãe, possa se potencializar junto com as vibrações de nossa Mãe Santíssima Maria, envolvendo a todos os nossos irmãos que sofrem neste planeta, aliviando suas dores, auxiliando-os a ter esperança, ter fé e amor. Que essa energia possa envolver a todos os profissionais da área da saúde, a todos os outros profissionais que não pararam para continuar a nos proporcionar o auxílio que nós temos em nossos lares, a todos os profissionais que deixam suas mães, seus filhos, sua família de lado para nos servir. Que essa energia de amor possa ser um manto protetor a envolver a todos.
aos nossos irmãos que sofrem com medo, com angústia, com a depressão, que Jesus, Nossa Maria Santíssima, possa envolvê-los nesse instante, fortalecendo seus corações, dando-lhes a esperança e a fé. Aos nossos irmãos suicidas, que sejam envolvidos também nessa energia de amor e luz, que Maria possa estar mais presente, mais próxima possível de cada um desses irmãos, a cada um de nós, aos nossos amigos, familiares, amigos, vizinhos, a todos que nós tenhamos contato direto ou indiretamente, que sejam envolvidos por esta energia de amor e luz. Que essa energia salutar possa tomar conta de todo o nosso planeta, dissipando toda e qualquer nuvem inferior que possa estar em volta do nosso planeta. E que Maria Santíssima possa envolver a cada um de nós em energias de amor e luz, sempre. Gratidão, amados, pela paciência em me ouvir e um beijo a todos, gratidão por tudo.